Hoje o assunto, inclusive, é a prece. Então nós vamos orar com fé. Orar é nos comunicar com os irmãos do plano maior, com nossos irmãos maiores, com Deus nosso Pai. Por isso, sempre em primeiro lugar, a gratidão. Agradecer sempre tudo que nós recebemos. Sempre recebemos muito mais do que merecemos. Deus derrama todos os dias fluidos salutares, benfazejos para o nosso restabelecimento. Quando nós deitamos, nós estamos em uma situação aos quais nós vamos ao encontro dos nossos interesses no mundo espiritual. Ao acordarmos, nós sairemos de lá, nosso espírito mais tranquilo, mais em paz, ou conforme, também um pouco mais atrapalhado. Por isso que nós oramos e agradecemos a esse Pai de infinita misericórdia, que derrame sobre nós os fluidos de paz, de luz, de amor, de saúde, de serenidade, que possamos passar aos que convivem conosco todas essas benesses recebidas, que saibamos captar essas boas energias com o nosso coração livre de mágoas, de rancores. Sejamos mais simples, mais otimistas, olhemos com bons olhos as coisas que nos são oferecidas, inclusive a dor, que é uma mola que nos impulsiona ao bem. Se algo está negativo é porque nós precisamos melhorar. Que o nosso coração seja puro, seja humilde, seja tranquilo. E neste momento, nessa casa do caminho, nós agradecemos aos Espíritos do bem que estão aqui ao nosso lado, aos que vieram nos auxiliar, e ao Pai de infinita misericórdia, que Ele esteja conosco, nos nossos lares, em quaisquer cantos desse planeta. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre a prece, né? Deus aceita todas as preces. É óbvio que Deus é Pai de todos, não é Pai dos espíritas apenas. Toda criatura é nosso irmão, somos todos uma grande família. E que nós recebemos as benesses de Deus através dos nossos espíritos amigos que nos contam as coisas. Estamos todos inseridos no mesmo fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é importante aqui na Terra, para que todos saibam que quando estiver alguém sofrendo lá, do outro lado do planeta, nós também sentiremos esse sofrimento, porque nós estamos mergulhados nesse fluido que é muito importante. Então a prece, ela é uma comunhão com os espíritos do bem, para que possamos atrair tudo que for de melhor, não apenas para nós, e sim para todas as pessoas que convivem conosco, nos nossos locais de trabalho, no nosso lar. E uma das coisas sempre que é bem falada é que a gente faça o Evangelho no lar, que a gente separe uns 20 minutinhos da semana e sejamos fiéis àquele horário, reunimos a família se for possível, ou se não aceitarem, façamos sozinhos, mas que tenhamos essa comunhão com os Espíritos do bem, para que aí os Espíritos se sintam convidados a estar entre nós e dão uma higienizada no lar. Porque onde houver muita discórdia, muita discussão, muita coisa negativa, os fluidos permanecem no lar. E às vezes os nossos anjos protetores, nossos Espíritos do bem, não conseguem entrar ali, porque o ambiente está perturbado com uma energia negativa. Então é necessário que nós façamos a prece, que nós façamos o Evangelho, para que haja então a presença dos Espíritos de escola do bem que vem aí nos auxiliar. Quem é que melhora? Nós. Então quem é o beneficiado? Somos nós mesmos. Tá? Então deixamos uns minutinhos para entrarmos então em comunhão com os Espíritos do bem. Então, como diz aí, que Deus aceita todas as preces. Nós temos o Evangelho, aliás, fica como dica, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro fantástico, que é a nossa Bíblia Espírita. Ela tem no final a coletânea de preces de todo tipo. Quem não sabe orar, eu não sei fazer prece, eu não sei rezar. Tem gente que pega lá coisas prontas e decora aquilo, a cabeça está num lugar, o coração está no outro, então não houve eficácia esse tipo de palavras pronunciadas sem o pensamento. Então nós devemos fazer sempre uma prece curta, não ficar rezando. Não há quem ficar rezando um monte de palavras e fique sempre concentrado naquilo. É impossível. Então que façamos uma prece curta, mas ela com muito sentimento e muito coração. Então os Espíritos sempre dizem, a forma não é nada,
o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo como mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Vejam, o pensamento é importante. Nós temos o nosso pensamento, ele se transforma, ele faz coisas que nós não podemos nem imaginar. E para o Espírito também, o pensamento é quase a mão para nós. É por telepatia, por pensamento que nós nos comunicamos. E todas as orações são levadas a Deus. Não há oração que não tenha resposta. Às vezes a resposta não vem da forma como nós imaginamos, porque nós achamos que aquilo que nós pedimos a Deus, Deus vai nos dar. Mas não é assim que funciona, porque às vezes nós pedimos coisas que seriam a nossa perdição. Então os Espíritos sabem do que nós precisamos, Deus sabe do que nós precisamos e nos dá os meios para conseguir isso. Então os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de vir em ajuda das pessoas que têm dificuldades para expressar as suas ideias. Porque existem as que não creem ter realmente orado se os seus pensamentos não forem formulados. A nossa forma de viver também é uma prece. Conforme nós somos, conforme nós agimos, conforme nós pensamos, as nossas atitudes diante de uma situação que a gente presencia, poderá o nosso pensamento em favor de alguém que se acidentou, que nem agora que está acontecendo tudo aquilo no Rio de Janeiro. Alguém faz uma prece, que bom se fez. A grande maioria está lá com o celular só para filmar as coisas, mas não se lembra daqueles que estão partindo e das pessoas que ficam desesperadas. Às vezes as pessoas veem um acidente e já querem, vamos lá, vamos fotografar. A gente não faz uma prece para aquelas pessoas que estão naquele momento angustiando. É isso que está faltando, mais caridade entre nós. Porque a prece atrai os bons espíritos. Tem um livro que chama Iniciação Viagem Astral, em que havia um ônibus que estava seguindo uma viagem. E nesse ônibus existiam várias pessoas, e dentre elas uma irmãzinha de certa idade e tal. E aí o motorista estava extremamente obsedado. Ele era uma criatura que estava energeticamente muito ruim. E o ônibus atraiu com essa energia desse motorista espíritos negativos que queriam fazer de tudo para que aquele homem descesse a ribanceira abaixo. E já estavam fazendo o motorista pegar no sono. No meio daquelas pessoas dentro do ônibus, havia aquela senhorinha, então, que ela estava orando com fé, orando pela viagem, orando pela família, ela estava fazendo prece, né? E aquelas preces faziam com que os espíritos obsessores sentiam uma barreira para fazer aquilo que eles queriam. E de repente essas preces dessa irmãzinha, de tanta fé que ela tinha, atraíam justamente os irmãos que estão ali cuidando das estradas, que são encaraverneiros do bem, e que eles cuidam dessas estradas, e esses irmãozinhos chegaram, porque a prece é como um flash, assim, rápido, e conseguiram chegar a tempo de fazer com que o motorista abrisse os olhos e pegasse novamente, né, a direção certinha. Então, quantas e quantas mães às vezes estão em casa orando pelos seus filhos? Quantos pais que estão nas empresas trabalhando, pensando nos seus filhos, orando para que eles estejam protegidos? O quanto é importante nós ensinar os nossos filhos, as nossas pessoas, a orarem dentro de casa. Não tem noção do quanto isso é importante. Então, por isso que diz que Deus aceita todas as preces, não precisa coisa pronta. Qual é a prece mais bonita que nós conhecemos? É o Pai Nosso, não é verdade? Porque esse Jesus nos ensinou. Se nós meditássemos em cada frase do Pai Nosso, nós iríamos a grandiosidade dessa oração. A grande maioria das Pai Nosso que não sabe nem o que está falando. Mas procurem uma hora, mas com calma, orar o Pai Nosso e entender quais são as frases que Ele nos deixou para ver o quanto é importante. E o que nós sabemos também, que o Espiritismo ele reconhece as preces de todos os cultos quando elas são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. O Espiritismo não censura nada, cada um é dono de si, é o seu livre-arbítrio. Deus é é muito grande. Segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque o faz de um modo antes do que do outro. Quem lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário,
provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula ou emprestar a pequenez e as paixões da humanidade. O que ele quer dizer com isso? Que todos os credos, todas as religiões, todas as criaturas que oram com fé, Deus as aceita, não importa que culto é. As religiões foram formadas por homens, porque Deus é o Pai de todos. Então, se uma pessoa se sente melhor daquela forma, tudo bem, portanto que ela faça as suas orações. Se você se sente bem de outra forma, tudo bem também, porque Deus é Pai de todos nós, Ele não está escolhendo as religiões, Ele escolhe almas, corações que já estão num patamar mais elevado, é isso que é importante. E aqui no segundo eu estava olhando, ele diz assim que a prece é recomendada por todos os espíritos. Então nós temos que a pessoa que renuncia à prece, ela é mais propensa a ser atacada por espíritos negativos, gente. Aí eu estava até falando com uma senhora que veio de baixo e ela disse assim, eu não rezo, eu já sei todas essas coisas. Ela disse, achei engraçado. Acho que nós estamos ainda tão longe de entender tudo, mas é como ela pensa. Então a prece não é necessária. A prece é necessária porque ela é um sinal de humildade. E tem gente que não consegue orar porque é pessoas que falam tanta coisa ruim, tão negativa, que tem vergonha às vezes de falar, de fazer uma prece. Garanto que se eu pedisse, faça uma prece, a pessoa já fica assim. Você peça, faça uma prece. A pessoa já se sente, não sabe falar, não sabe as palavras que vai usar. Quando as palavras que nós devemos usar é as palavras que vêm do coração. Quando a gente faz as preces, digamos, faleceu alguém que nós conhecemos. Vamos fazer uma prece para aquele irmãozinho que acabou falecendo, para que ele seja bem recebido pelos espíritos do bem. Houve uma situação na empresa, discussões, vamos fazer uma prece para que as pessoas se entendam. Dentro do lar, antes de dormir, vamos fazer as nossas preces antes de dormir. Porque quando nós pegamos o sono, nós saímos do corpo. E nós vamos para as colônias espirituais, e às vezes nós vamos para lugares que nós não nem imaginamos que nós iríamos ser atraídos por aquele lugar. E lá naquele lugar, às vezes parece que nós carregamos pedra, porque quando nós acordamos, nós estamos extremamente cansados. Porque trazemos esses ambientes, essas energias. E a prece, ao contrário, faz com que nós atraímos os bons espíritos, os nossos amigos espirituais vêm nos buscar, nos levam a colônias espirituais maravilhosas, e lá nós recebemos até soluções para alguns problemas que nós temos aqui. Nós recebemos apoio, nós recebemos carinho, nós vamos lá, às vezes, ver os hinos de louvor, vemos como é que eles fazem, né, as preces para o mundo todo, é muito lindo. Isso é contado nos livros. Aí lá pelas 6 horas começam os hinos de louvor. E nós temos que louvar a Deus, nós também deveríamos aprender a fazer esse momento de introspecção a Deus, para que nós estivéssemos então em contato com os espíritos do bem. Nós ocidentais somos assim mais céticos. Os orientais param diante do sol e fazem as suas preces. E se eles têm uma doença, quantas deles naqueles momentos estão curados? Então que a prece seja uma coisa diária na nossa vida. Ela é extremamente importante. Mas não adianta eu pedir para chover, para fazer sol, porque o Inter ganha, que o Grêmio perca. Isso é tudo aí, não adianta nada. As preces é que nós tenhamos coragem, firmeza de caráter, que não nos deixamos levar pelas tentações, que nos dê força, que nos dê força para suportar determinadas situações e ultrapassar o maior inimigo que está dentro de nós mesmos, que é a desconfiança, que é o orgulho, que é a falta de compaixão ao próximo. Essas são as nossas lutas diárias. A coragem, pedir força. Porque Deus não vai tirar da nossa frente os empecilhos que nós temos se nós precisamos aquilo como prova. Ele vai nos dar força, nos vai dar coragem, nos vai mandar espíritos do bem que nos ajudem para que possamos atravessar essa dificuldade. Mas não vai ser tirado da nossa frente enquanto não tiver desaparecido o motivo que trouxe aquela tristeza. É a mesma coisa que uma doença. A doença está no nosso corpo por alguma coisa que nós fizemos de errado. Nós sofremos aquela dor. Nós pedimos que Deus nos ajude. Mas ela só vai sair depois que tiver cumprido o que motivou a sua presença ali. Então, que olhemos mais o jeito que nós agimos, que nós nos conhecemos melhor, como é que nós somos diante das situações, que tipo de pensamento nós temos diante das situações. E façamos uma prece sempre, gente. Porque os espíritos negativos estão ali por tudo, em todos os lugares, para tentar, então, né, nos tirar a paz, nos tirar a serenidade.
depende de nós, certo? Então façamos como Jesus que nos ensinou, o Pai Nosso. Façamos as nossas preces antes de deitar, lembrando sempre que o nosso guia protetor está constantemente ao nosso lado e nos ajuda em todos os momentos de nossa vida, certo? Façamos então a nossa prece agora, nosso passe final. E os irmãozinhos sabem que agora o nosso passe é esse coletivo. Então se preparem para o passe, meus irmãos. Procurem ter pensamento positivo nesse momento para receber as dádivas divinas. Rogamos então a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso médico dos médicos, que nos ajude, que nós possamos receber os fluidos salutares para a nossa saúde física, para o nosso emocional, que possamos ter mais coragem, mais força para enfrentarmos as nossas dificuldades, que possamos ser mais simples e generosos, que também pensamos nos outros que precisam muitas vezes muito mais do que nós. E pedimos este momento então para os nossos irmãozinhos em dor, que estão sofrendo pelas calamidades em vários lugares, em vários pontos desse planeta. Pedimos pelos nossos irmãos em Petrópolis, para que eles possam ser, aqueles que partiram, ser recebidos pelos Espíritos do bem. E os que aqui ficaram, que tenham forças, que tenham coragem. Nós te pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e onde houver a dor, que uma fagulha dessa imensa luz do Pai possa ali trazer a paz e a serenidade. Que assim seja.